Atentado, era peste ruim. Graças a Deus que o diabo carregou ele. Já era ruim naquela época já. Era ruim. E o Henrique era mais tranquilo? O Henrique era mais tranquilo. Entre 1991 e 1995, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, era aterrorizada por dois irmãos, Ibrahim e Henrique de Oliveira, que juntos causaram 8 mortes e cometeram necrofilia com todos os cadáveres. Faziam suas vítimas, mulheres em maioria das vezes, em suas próprias casas, tanto que alguns moradores, estima-se que cerca de 70%, abandonaram suas casas com medo de se tornarem as próximas vítimas desses assassinos. Os seus alvos eram, em maioria, mulheres negras e atacavam elas na parte da tarde e perto da mata, a qual conheciam como a palma de suas mãos. As armas que eram usadas eram foices e arames, e eles evitavam machucar do pescoço para baixo, para que assim pudessem cometer o ato de necrofilia. E para piorar, levavam algum pertence da vítima, como um tipo de troféu. Na maioria das vezes, eram suas calcinhas. Os irmãos tiveram uma infância bem conturbada. Seu pai, Braz de Oliveira, um lavrador, era muito agressivo e descontava toda a sua raiva em sua família. Em sua esposa, Maria Luísa, os seus 2 filhos, Ibrahim e Henrique, e os 2 mais novos, Jailton e Márcia de Oliveira. Além das agressões, nenhum dos 4 frequentaram escola e nunca chegaram a visitar o centro da cidade, sendo assim crianças analfabetas. Além de tudo, algumas vezes quando chegava bêbado em casa, Braz de Oliveira não só batia em seus filhos, como obrigava Ibrahim e Henrique a passarem noites adentro da mata sem mantimentos algum. Por isso, como uma forma de sobrevivência, começaram a conhecer a mata como a palma de suas mãos. Já cedo, os irmãos abusaram de uma garota de 15 anos na mata. O pai da menina até chegou a denunciá-los, mas por falta de recursos da época e os 2 serem menores de idade, o caso foi abafado. O primeiro crime onde tiraram a vida de alguém foi em 1991. A vítima foi Eliana Macedo Xavier, de 21 anos de idade. A jovem estava desaparecida há uma semana quando seu corpo foi encontrado na mata em 15 de fevereiro. Os irmãos a arrastaram para a mata e espancaram Eliana, estrangularam ela com arame e após isso abusaram de seu corpo. O corpo dela foi encontrado no meio do mato, como já havia dito, e uma de suas pernas foi devorada por animais, ou seja, o seu corpo já estava em um estado de decomposição. Ao lado de seu corpo estavam a certidão de nascimento desgastada, um crucifixo preto e uma carteira de veludo, e sua calcinha azul rasgada. Alguns meses depois, executaram a menina de 11 anos, Norma Cláudia. O seu corpo foi encontrado próximo ao local onde o corpo de Eliana foi encontrado. Em primeiro, a polícia suspeitou de Antônio, um homem mais velho e lavrador, que se dizia namorado de Norma, mas logo após isso, as suspeitas caíram sobre os irmãos. Vale ressaltar que eles já estavam sendo acusados da morte de Eliana, mas como não havia prova suficiente, ninguém prendeu eles na época. Na delegacia, Ibrahim confessa ter assassinado Norma e diz que agiu sozinho, dessa forma encobrindo seu irmão. Por ser menor de idade, foi para uma casa de detenção, onde passou um tempo por lá. Ao ser solto, sua assistente social profetizou: "Ele não é mais o mesmo, seu olhar é frio, não é mais o menino doente da roça, o Bronco. Ele aprendeu o que não devia e vamos ter muita dor de cabeça." Ao retornar para casa no final de 1994, Ibrahim foi recebido com medo de sua família, onde sua mãe, em uma entrevista, até revela que foi estuprada diversas vezes por seu filho, antes mesmo dele ir para a casa de detenção. E o mesmo vale para a irmã mais nova, Márcia, que diz ter sofrido estupros e agressões dos 2 irmãos. Márcia até assume que engravidou de Henrique, mas decidiu abortar, pois seria um fardo muito grande carregar um filho de um irmão. E apenas alguns meses após a chegada de Ibrahim, as mortes recomeçaram. E o que fez com que os irmãos começassem a ser perseguidos foi o acontecimento na Cachoeira, onde houve a morte de João Carlos e a tentativa de homicídio de Elisete. Ambos estavam se refrescando na cachoeira quando os irmãos tentaram atacar Elisete, e na tentativa de salvar sua parceira, o João vai para cima dos irmãos. João acaba sendo morto a pedradas e Elisete tem que observar tudo isso, onde seu parceiro é morto e abusado. Elisete, num golpe de sorte, consegue fugir dos irmãos. Alguns moradores a acolheram e ela deu a descrição para a polícia, e foi aí que eles começaram a ter certeza que os irmãos necrófilos estavam de volta.
Após isso, a família dos irmãos ficaram até com medo, tanto que seu pai chegou a morrer e a mãe deles teve que fugir de casa. E detalhe, queimaram a casa dela. Após a polícia ter certeza que os irmãos estavam de volta, começaram a perseguição sobre eles. Dessa forma, os irmãos tiveram que começar a viver que nem bichos dentro da floresta, se alimentando de árvores frutíferas e vivendo como homens da caverna. E se você acha que isso não pode ficar pior, lembre-se, sempre pode. Uma de suas vítimas foi sua tia. Ela levava comida para eles enquanto eles estavam fugindo. E aí, eles mataram ela e abusaram dela. Chegaram até enfiar um tronco de árvore em sua vagina e cortaram seu rosto até descolar seu maxilar. O corpo de sua tia foi encontrado a 200 metros de distância de sua casa. A população já estava cansada de viver com medo desses dois monstros, tanto que na esperança de se protegerem começaram a se armar, inclusive crianças e mulheres. Os moradores começaram a andar sempre em grupos na tentativa de evitar qualquer ataque. E na tentativa de proteger os moradores, a polícia começou a se disfarçar de moradores para que pudessem fazer alguma coisa caso os irmãos aparecessem, o que não foi muito efetivo, já que os irmãos só eram vistos quando invadiam casas da região para roubar comida ou quando precisavam matar. E depois desapareciam com o vento, sem deixar nenhum rastro. Também existem mais duas vítimas, Odete de Carvalho, de 56 anos de idade, que foi morta por golpes de foice e abusada em sua própria casa, e Iria Moraes, de 67 anos, que foi enforcada com sua própria saia e estuprada na cozinha de casa. Os irmãos levaram mantimentos, queijos, qualquer coisa que pudessem comer e, é claro, a calcinha de suas vítimas, como se fosse um prêmio para eles. Lembra que eu falei que não podia piorar? Então, o último ataque dos irmãos foi um dos mais brutais. Edísio Gomes encontra seu filho de 9 anos, Adriano, bastante machucado pois tentou proteger sua mãe, que estava grávida. A mulher foi arrastada pelos cabelos até o alto de uma pedreira próxima à sua casa. Ela foi asfixiada com seu próprio sutiã e foi estuprada após a morte. Quando foi encontrada, sua vagina estava totalmente destruída. Adriano não aguentou e acabou falecendo. Foi uma grande perda para Edísio. Um homem chamado César avistou Ibrahim próximo a um sítio em Rio Grandinha, no dia 16 de dezembro. César dedurou Ibrahim para os policiais do BOPE, que se enfiaram na mata na tentativa de achar esses monstros. Quando Ibrahim ia avançar para cima de César com o intuito de matá-lo, o BOPE deu 5 tiros consecutivos em Ibrahim, dessa forma o matando. Não conseguiram pegar Henrique, pois se escondeu durante um bom tempo na mata, mas o mesmo se entregou, pois estava com medo da morte. Ele pegou cerca de 35 anos de cadeia, apenas com evidências de participação. Nada provava que ele realmente fez todas aquelas atrocidades com seu irmão Ibrahim. Foi constatado que Henrique era um rapaz são, e parecia que ele possuía psicopatia coletiva junto ao seu irmão. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Meio que eu tô tentando mudar um pouco a minha voz e minha dicção, para trazer uma experiência um pouco melhor. Caso tenha gostado, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. E caso queira que eu fale sobre algum caso, pode deixar aí nos comentários. É isso e até a próxima.